Você que está com o seu guia de estudos aberto, deve estar aberto na lição 8. Nós estamos estudando agora a seção 14 do livro Orientação da Criança, os capítulos 61 a 64, um tema interessantíssimo, porque nós vamos ver a relação que existe entre os hábitos físicos e a vida moral e espiritual, as escolhas para a eternidade, inclusive. Para conversar sobre esse assunto estão dois pastores, amigos nossos aqui, o pastor Giovanni Félix de Souza e o pastor Almir Pires. Muito bom ter vocês aqui. Pastor Almir, a gente sempre começa falando de culto da família. Você tem alguma lembrança, alguma influência na sua vida de culto de família? Tenho. Alguma influência importante, eu quero dizer? Ok, tenho. Quero dar o testemunho aqui dos cultos familiares na casa do meu sogro. Ele teve 7 filhos. Olha Os só. 7 filhos hoje estão na igreja. Ele fazia o culto todas as manhãs e todas as noites. Pela manhã sempre ele lia a meditação. Culto tinha um rápido, louvor com certeza. rápido, meditação. E à noite sempre ele estudava a lição. E a lição sempre remete à Bíblia e também ao espírito de profecia. Isso aí eu percebo que tem sido uma influência interessante na vida dos filhos, inclusive na minha casa. A minha esposa, então eu estando ou não estando, ela faz os cultos todos os dias com as crianças. Que bênção Muito isso para o bom. futuro dos filhos. As nossas ações são um legado que deixamos para as outras gerações. No caso, o seu sogro deixou um legado para os filhos e agora para o genro também, né? Que privilégio. E para os meus filhos. E agora você vai poder deixar um legado para os filhos e para os netos se Jesus não voltar, né? Mas vamos para o nosso tema, né, pastor Giovanni? Isso. A primeira pergunta tem a ver com a regularidade na alimentação. Quais as vantagens da gente ensinar isso para crianças de colo já? Pastora, creio que todos como nós nos surpreendemos ao ver a importância da alimentação na vida espiritual das pessoas. Nesse aspecto, por exemplo, as vantagens é promover a saúde, torna as crianças sossegadas e mansas e, principalmente, lançam fundamentos para os hábitos que lhes serão uma bênção nos anos posteriores. Ou seja, algumas mães dão comida para a criança, dão de mamar para a criança na hora que ela chora. Outras mães dão de mamar para a criança na hora que deve dar. Então, você dá comida para a criança na hora que ela chora ou a hora que ela deve receber comida? É isso que esse texto está dizendo. Então, quando eu mantenho a regularidade na alimentação, no que determina não é o choro da criança, mas é o horário. Deu horário de comer, vai comer. Se não deu horário de comer, você pode até chorar. E eu vou ajudar você, vou estar junto de você, mas você não vai ganhar comida. E geralmente quando chora não é pela falta da comida. Pode ser algum outro fator também. Também Mas pode muitas ser. das vezes a mãe quer dar a comida, né? É o sossega-leão. E vai despertar um glutão. E vai despertar uma pessoa sem domínio próprio. É isso que a gente está aprendendo com esse estudo. Isso. Qual a influência de alimentação de origem animal, de alimentação cárnea, sobre a natureza moral e espiritual dos filhos, segundo o texto, pastor Almir? Ellen White coloca aqui de forma bem clara, pastor, diz que ela embrutece a natureza, priva os homens de amor e simpatia, Impressionante. leva o homem a agir por instinto. Isso já seria razão suficiente para abandonar a carne, pastor. E ela conclui o texto assim: se tem frutas, tem cereais, tem nozes, substitui os alimentos cárneos por isso aí. E por isso nós devemos ter em cada distrito pastoral, pelo menos, uma escola de culinária vegetariana. Isso é muito importante, porque não adianta a gente apenas, não, eu vou abandonar a carne, mas a gente não sabe preparar alimentos saudáveis de maneira apetitosa, atraente, gostosa, né? É verdade. Então isso é muito importante. Muito obrigado, pastor. Giovanni, agora, quais as pelo menos 8 consequências morais e espirituais de permitir as crianças comerem o que quiserem e quando quiserem? Como disse aí, pelo menos 8, porque são muitas, não é? Mas vamos citar aqui: nervosas, as crianças ficam impacientes, obstinadas, irritadiças. Não só as crianças, como os adultos também. Adulto também. Dificilmente se pode confiar nas crianças quando estão fora da presença dos pais. As energias morais se tornam entorpecidas, amortecidas. E diz aqui, ó, é difícil despertá-las a ter um senso de vergonha em relação à natureza do pecado. O pecado se torna atraente
facilmente. E algo também diz, elas facilmente deslizam para os hábitos de prevaricação, engano e frequentemente suscetíveis à mentira. Tem pai e tem mãe que pensa assim, eu vou agradar meu filho, eu vou dar uma balinha, eu vou dar um bombom, vou dar um negocinho para comer agora, né? Eu vou ser um pai legal, né? Eu vou dar um agrado para o meu filho. Na verdade, esse pai pode estar, essa mãe pode estar trazendo um tremendo prejuízo para a vida espiritual, para a vida moral desse filho. Né? O que acaba fortalecendo é o desejo, né? As paixões e não a própria razão. Isso sem a gente falar nos prejuízos físicos. Está uma epidemia de diabetes aí hoje, tantas coisas relacionadas à obesidade, relacionadas ao descontrole com o apetite. Né? Pastor Almir, o que acontece quando um pai ou uma mãe não limitam a quantidade de comida que o filho come? Lá na minha casa, minha mãe fazia um pão integral muito gostoso. E a quantidade que eu podia comer era 2 fatias. Então, quando eu comia a segunda fatia, pegar a terceira, porque eu queria. Minha mãe falava assim, para você... Aí olha o jeito que eu fiquei. Não é por isso, não. Mas a verdade é que meus pais haviam lido isso aqui, meus pais estudaram isso aqui. E tinha limite. Agora, o que acontece quando não se limita a quantidade de comida que a criança deve comer? Então, Ellen White diz que aqui diminui as faculdades mentais, inclusive se você tem diminuído a faculdade mental, também você tem diminuído a faculdade moral, a capacidade de entender, de escolher, de julgar e fazer o certo porque é certo, fazer o que é certo. Exatamente. Nós, como pais, estamos buscando filhos com uma qualidade mental superior, né? Como Daniel. Pastor Giovanni, o que a gente deve fazer para os filhos terem uma mente superior? Desenvolver hábitos físicos corretos. Às vezes nós não percebemos a importância, mas para que a criança tenha um poder intelectual adequado, um vigor físico, longevidade, depende de leis naturais que são imutáveis. E Deus nos deixou à nossa disposição. E se nós, como pais, desenvolvemos esses hábitos corretos em nossos filhos, estamos garantindo a eles um poder extraordinário para que eles possam ter uma vida adequada, não apenas nesta terra, mas na eterna. Agora não adianta, como você mesmo falou, não adianta eu, pai, querer que o meu filho faça uma coisa que eu mesmo não estou fazendo. Eu vou precisar mudar alguma coisa se eu quero que meu filho mude. Né? Não é verdade? Agora, pastor Almir, há algumas das causas de quedas de jovens que poderiam ter tido sucesso na vida, mas acabaram não tendo. Quais são algumas dessas razões? Então, olha, pastor, o texto diz que a preguiça, a falta de um objetivo, entendeu? Muitas vezes... Tem menino aí que anda, que parece que esse aí não vai dar em nada na vida, né? Muitas vezes está ligado ao próprio estilo de alimentação, não é? Então, ela diz, a queda de muito jovem promissor pode ser atribuída a apetites extravagantes criados por um regime inadequado. E aí a gente tem aquele livro tão precioso, Conselhos sobre Regime Alimentar, que algumas pessoas têm medo desse livro, mas é um livro tão precioso, com tantas implicações espirituais, morais. Para mim, é um dos melhores livros sobre comunhão com Deus, especialmente as primeiras 100 páginas do livro. Não fala muito sobre comida, fala sobre relacionamento com Deus. É um livro preciosíssimo. Bom, e por fim, a última pergunta, pastor Giovanni. Quais os resultados morais e espirituais para aqueles filhos cujos pais deixam eles comerem fora de hora? Pastor, fora da hora, café, de jejum, almoço, jantar. Se eu deixo comer fora de hora, o que acontece? Aqueles pais, eu creio que todos nós que estamos preocupados com a salvação dos nossos filhos, temos que atentar para isso. Os nossos filhos passam a ser governados pelos impulsos, escravos do apetite e, principalmente, impotentes para resistir à tentação. Se eu não desenvolver uma regularidade e se eu não trabalhar com os meus filhos e comigo mesmo, eu estarei colocando a minha salvação e da minha família, dos meus filhos, em risco. Amém. Você crê nisso que você ouviu e que você estudou? Esse assunto é muito sério. Ele implica em um chamado de Deus para mim e para você, como pais. Um chamado para as nossas famílias. Para acertarmos a nossa vida dentro de casa, a nossa mesa, nossos hábitos físicos dentro do plano de Deus. Para a bênção, para a salvação, para sucesso, para a alegria.
Deus abençoe você. A gente volta no próximo Adoração em Família. Um abraço e até lá.